Glórias a Deus. Estamos aqui novamente para agradecer ao nosso Senhor e aprender, com Ele. Cada dia que estamos aqui aprendemos. Eu vou dizer agora o título, que é outro agora. Eventos que antecedem as vindas do Senhor. Por que eu botei as vindas? Porque pouca igreja como nós sabemos que Jesus Cristo já vem duas vezes, né? Vem duas vezes. Isso está relacionado, a turma só pensa na terceira vinda. Às vezes até uma força de expressão, a turma diz lá, quando Jesus vier, vai encontrar você assim assado, e o pessoal assim, não. Quando Jesus vier para os seus, é a segunda vinda. Ele explicou ali, quando ele subiu, na Assunção, né, os dois anjos disseram, o que é que vocês estão fazendo aqui, olhando para cima? Este Jesus que viste subir, e se envolver lá nas nuvens, ele descerá do mesmo jeito para vós, não é verdade? Aí então, é para a gente se encontrar com ele lá nos ares, a segunda vinda de Cristo, que é para nos livrar da grande tribulação. Agora, a terceira vinda de Cristo é justamente a que precede a tribulação. Enquanto ele virá, se outra coisa, da segunda vinda nós iremos encontrar com ele. Mas na terceira vinda, nós viremos com ele. Eis que vem o Senhor da glória junto com os seus santos, que é para julgar depois. Então isso é maravilhoso. Então o título é este: eventos, no plural, eventos que acontecem, ou que antecedem, melhor dizendo, eu me esqueci de usar a lupa, eventos que antecedem as vindas do Senhor. Então nós já sabemos, graças a Deus. Então eu espero que o irmão lá já tenha entendido. E agora nós vamos ficar de pé para ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 12 e depois 14 a 17. Segunda Tessalonicenses. Capítulo 2, já acharam? Quem puder ficar de pé, fique. Quem não puder, não tem problema. Então, 2, 6 a 12 e depois 14 a 17. Então, 6. Já acharam? Segunda Tessalonicenses é antes de Timóteo. 6. E agora vós sabeis o que o detém. Nós estávamos falando daquele que queria parecer Deus, dizendo que era Deus, sentado no trono, como fosse o trono de Deus, porque o trono está dizendo no lugar do Filho de Deus. E quem está no lugar do Filho de Deus é o próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, essa pessoa se apresentava como conhecedor, como a voz final. Como a voz final. Tanto é que por muitos e muitos anos eu fui crescendo e me contaminando, vou dizer, aprendendo, me contaminando com essa coisa terrível que dizia que o Papa era o único homem infalível na face da terra. Isso, quando eu falo, eu não suporto falar isso. Dizer que é o único homem infalível e o que ele disser está dito, tanto na terra como no céu. E não é mentira de que eu estou falando, não. É mentira quem diz mentir. Porque
Veja, o São Zenário foi o Papa João Paulo II. Outra coisa, veja que coisa terrível. Deus quer que a gente invoque os mortos, hein? Vamos logo começar a aprender. Deus não quer que nós invoquemos os mortos. Nós invocamos o Senhor Jesus, que ele não é morto, ele é vivo. Mas nenhum dos santos dele, como Paulo, João, Pedro, Maria, nenhum pode ser invocado, porque estarão invocando seres que morreram, que estão esperando para a ressurreição. Então, o Papa e outros santos aí só fazem milagre depois que alguém confirma, aliás, só se tornam santos, melhor dizendo, desculpe, porque depois que faz 3 milagres, agora, pelo menos 3 milagres, agora esses milagres só pode ser depois que ele morreu. Então, a pessoa está provocando nele próprio uma idolatria. É idolatria. Não tem outra coisa para dizer. É uma idolatria. Pode ser a Maria, que foi mãe de Jesus feito carne, pode ser Paulo, foi treinado, pode ser Abraão. É idolatria se recorrer a essas pessoas. A única pessoa que pode nos atender, está lá escrito em Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então, esse adjetivo homem mostrando que a diferença de um para o que está na glória é que um se fez carne para levar todo o sacrifício carregado nas costas para nos livrar. É o único, somente ele. Então vamos ler agora, né? O versículo 6. Agora vós sabeis, aí diz assim, agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, esse que vai ser manifestado no próprio tempo é o Senhor Jesus Cristo, que agora o detém, mas vai chegar o tempo que ele vai manifestar. Porque já o mistério da injustiça, está vendo? Que eu venho falando é correto, é o ministério da injustiça que opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Este um está lá em Roma. Agora não é obrigado só estar ele em Roma, não. É todos aqueles que seguem ele, está com o mesmo Espírito. Lembramos que o Lúcifer, o Satanás, ele não desceu sozinho à terra, não. Ele trouxe a terceira parte dos anjos, que são os seus demônios. Estou entendendo bem, né? Graças a Deus. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, não é de Deus, é a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Deus tenha misericórdia da sua igreja, todos nós. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vamos partir agora para o 14. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa,
e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Amém? Ele console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra. Vamos agora orar. Senhor, nosso Pai celestial, nosso Deus glorioso, nosso Salvador, nosso Redentor, Tu és aquele que cuida de nós. Ai de nós se o Senhor não tiver misericórdia, porque o homem por si só, ele não tem nenhum projeto, não tem nada que possa fazê-lo merecer a glória eterna. As coisas que nos tornaram possível de entrar na glória eterna é o Teu amor em primeiro lugar, que levou ao sacrifício do Senhor para nos lavar e purificar de todo o pecado. Abençoa essa igreja, ó Pai, que ela está aqui porque Te ama. Abençoa cada irmão que está aqui. Abençoa os que hão de chegar ainda. Abençoa aquele que trará a Tua palavra. Abençoa o líder de cântico, o irmão Ricardo, e também com todos os músicos. E abençoa lá dentro aqueles que trabalham, para que tudo possa sair para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Senhor, e agradecemos. E cuida de mim, ajuda-me, meu Deus. Eu sou indigno, mas peço o Teu perdão e a Tua misericórdia. Ó Pai, em Teu nome eu coloco toda a igreja sob o controle do Teu Espírito Santo, tanto os que já estão aqui como os que hão de chegar. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus, vamos. Glórias a Deus. Ele merece. Amém. Aleluia. Bem, irmão, podem sentar. Quem há de entrar, pode entrar. E agora eu vou ler umas partes aqui que faltava ler da outra vez. Então, 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. 1 Coríntios. Oito, 5 e 6. Fala assim, olha. Porque ainda que haja também alguns que se chamem de deuses, veja só, quer no céu, quer na terra, está vendo, mesmo no céu alguns que se chamam de deuses, porque quando diz o Papa fulano de tal, o santo fulano de tal, isso, aquele outro, está querendo dominar também o céu. E não existe deuses no céu. Existe o único Deus glorioso. Então, veja só. Alguns que se chamam deuses, quer do céu, quer na terra. Isso é Paulo dizendo. Como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, para a igreja, há um só Deus, o Pai de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Então, todas as coisas foram feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas. Está lá em João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por Ele, por esse Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele verdadeiramente é o Deus da glória, que estava em forma de carne, e o Espírito de Deus entrou nele. Então não há vaga para se pensar em segunda pessoa,
em terceira, isso aí é um canto do vigário, como dizia antigamente, cantiga de carochinha, inventada por quem? Por aquele que se acha Deus. Que se acha Deus, e para falar com ele tem que se ajoelhar, beijar sua mão e o seu anel. Isto não é coisa para filho de Deus. Agora veja, vamos ver agora, foi 1 Coríntios, agora nós vamos abrir as nossas Bíblias, em 1 Pedro 3:1. Esse 1 Pedro, eu falei na semana passada sobre 3 coisas que Deus deixou para que a mulher não tivesse autorização para pregar na igreja, nem ensinar ninguém, nem o próprio marido, porque quem ensina tem a autoridade, e Deus não permite a autoridade da mulher sobre o marido. E eu falei em 1 Coríntios 14, 34 em diante, quando Paulo disse, não permito que a mulher pregue, não permito que ela ensine, se ela quiser aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos, porque é indecente que a mulher pregue na igreja. Ela pode sim pregar para os filhos, ensinar os filhos, como a mãe de Wesley, tinha 20 filhos e ensinava o evangelho a eles. Então veja só, meus amados, hoje estão querendo ter razão, estão querendo dizer que pode. Teve um que diz até para o pastor César, eu prego porque Jesus mandou eu pregar. O pastor César nos ensinou, e o irmão Brando também, que nós não devemos discutir. Quando alguém diz isso, porque ele não quer aceitar conselho. Então, o pastor César disse para a mulher, então, irmãos, se Jesus mandou a senhora pregar, pregue. Ela ficou até surpresa, sabe, o pastor ia negar que não, se Jesus mandou a senhora pregar, pregue. Só que Jesus não passa por cima da palavra dele. Não é verdade? Não passa. Por essas coisas que estão fazendo aí, é que a gente está vendo mais pastoras do que pastores. E quem tiver doido, um pastor tiver maluco, pague um estudo para sua esposa ser pastora e depois ele vai ver na cara o que vai acontecer. Ela vai gritar com ele, o quê? Não, a igreja é nós dois, não sei o quê, e vai querer disputar. Então, pecou ele porque foi frouxo e pecou ela que está desobedecendo a palavra de Deus. A segunda foi aquele quadro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 em diante, que fala, Paulo recomendando, tudo é Paulo, fora Pedro, né? Que a mulher aprenda em silêncio, a mulher seja submissa, não permite que a mulher pregue, nem use trajes exorbitantes, trajes que antigamente quem usava eram as mulheres para atrair homens. Então, ele diz, porque Paulo não cometeu pecado. Desculpe, Adão. Adão não pecou. Quem pecou foi Eva. Adão não caiu em contradição. Aí eu já expliquei, porque alguém vai dizer, e como Deus condenou a terra e foi reclamar Adão? Porque Deus, ele escolhe um homem para conversar. Não é verdade, Manuel? Se a mulher botar as pedras pela mão e fazer as besteiras dela, quem vai sofrer é o marido, porque ele é o cabeça. É o cabeça. E sempre foi assim. Quando a turma fazia uma coisa errada, quem ia se responsabilizar era o cabeça. Então, aí diz que não podia pregar. E a mulher, por isso mesmo, está lá na Bíblia, está lá também em Gênesis 3, 4 e diante, assim.
que explicou tudo isso aí e disse, e tu terás filhos com dores. Tem pessoas que culpa Eva, não, mas todos nós pecamos pelo nosso pecado mesmo, ninguém pode culpar Eva, não. Então, mas ele disse, ela teria filhos com dor e a vontade dela era para o marido. Agora, Deus não dá direito ao marido querer pisar na mulher, não. Porque até eu dei um exemplo uma vez sobre o quartel. O soldado é submisso ao cabo, o cabo é submisso ao sargento, o sargento é submisso ao subtenente, o subtenente é submisso ao tenente, o tenente e vai subindo assim, depois passa para capitão, depois para major, que major em diante já é o oficial superior. Então, gente, não é lugar de humilhação, não, é lugar de obediência, é o quartel. E nós somos os soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo enquanto estamos no corpo, neste corpo, somos soldados de Cristo. Mas, quando este corpo sair desta carne imunda, nós não viremos mais como soldados, porque nós não vamos brigar com ninguém. Hoje nós brigamos, não contra a carne nem contra o sangue, devemos brigar contra a potestade. Como é a nossa briga? É orar e expulsar Satanás e glorificar o nome do Senhor, para que ele saiba que nós somos servos do Deus Altíssimo. O diabo não devia provocar medo nenhum de nós, porque por mais erro que a gente fizer, e o Satanás vir sobre o nosso ouvido, Satanás, eu fui fraco, você me enganou, fui fraco, mas eu tenho Deus que me perdoa. Veja as orações de Davi, pequei e pediu perdão, pediu misericórdia a Deus. E quando viermos no corpo glorioso, seremos agora a noiva de Cristo. Então, iremos reinar e temos irmãos de outras nações que vai servir a noiva. Agora, o terceiro que eu não tinha falado foi Pedro. Pedro, não precisa nem ler aqui, 1 Pedro 3, tudo é primeiro Coríntios, 1 Timóteo e 1 Pedro. Pedro disse, se a mulher crente que seja, tiver um marido que não é crente, ela não tem direito de levantar o dedo para ele e dizer, você está assim porque você é infiel, porque você... Não, ela não pode fazer isto. Se ela o fizer, vai terminar o diabo dando um murro nela, porque o diabo tem esse direito. O diabo tem o direito, quando a pessoa faz coisas que Deus não permite, o próprio irmão Branco disse, ele tem direito, por isso que ele fica ao nosso derredor. Ele não pode penetrar no nosso meio, porque nós somos servos de Deus. Ele fica ao nosso derredor, para que se alguém escapar, sair do convívio de Cristo e for para o mundo, então ele saiu da proteção dele. Então o diabo está pronto para tragá-lo como se for um leão. Então a mulher deve ganhar o esposo com pregação, sim, mas não pregação de palavras, é pelo seu porte, orações de porte. E teve um exemplo que aconteceu, não sei quantos anos faz, lá em João Pessoa, que toda vez que a mulher se aprontava para ir para a igreja, o marido dizia, já vai... É com quem hoje você vai namoriscar? É com quem hoje você vai piscar o olho? E ela saía envergonhada, mas não deixava de orar. E um dia, ela se aprontando, viu, irmão Valdemir, como Deus faz coisas maravilhosas, como tem feito na sua vida, graças a Deus, sua esposa. Aí ela, toda prontando, vai para a igreja hoje? Eu vou, querido, com medo de levar logo um bale antes de ir para a igreja. Eu vou também. Quando eu vou também, a mulher quase cai de susto. Pronto, meu Deus, o que é que vai acontecer? Será que esse homem vai dar problemas na igreja? Do jeito que ele fala alto e grosso. Aí ela foi, parecia que estava pisando nas nuvens, andando bem suavezinho e orando. Quando chegou lá,
Foi aquele dia que o pastor meteu o chicote mesmo no diabo. Vai meter o pau e ele colhidinha lá. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu estou vendo a hora meu esposo abrir a boca e dar aqui um sermão. E o pastor fez uma pregação dessas duras mesmo que o pastor faz. Aí, quando terminou, o pastor convidou para quem queria vir aceitar o Senhor Jesus Cristo. Diga quem foi o primeiro? Foi ele. Ele levantou-se. Aí a mulher, eu acho que pensou, estou sonhando, meu Deus, acho que eu estou sonhando. Ele levantou, chegou lá, se ajoelhou para o pastor orar por ele, e ele, hoje, ele é um crente maravilhoso. Só Jesus faz isso. O cunhado do pastor César pregando, ele nem ligava, estava assim, nem ligava. O pastor César, uma vez pensou, este homem nunca vai se converter. Um dia o pastor César pregando, ele foi lá e... Quer dizer, gente, pode parecer coisa impossível para nós, mas para Deus não é. É tudo no tempo. É por isso que eu digo aqui, eu já disse, vou dizer de novo. Não tem esse negócio, eu vou fazer como é que diz? Um propósito com Deus, de orar tanto para poder me dar isso. Isso é baguear. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Eu vou adorar o meu Deus, glorificar, porque primeiro a gente que faz isso já sabe que Deus pode transformar a vida, né? Não tem negócio de projeto. Essa linguagem nova agora Deus fez um projeto. Projeto é quando a pessoa se senta e vai esquadrinhar, vai fazer aquelas coisas, vai dar certo nisso, não vai, sei que lá. Isso aqui é projeto, mas isso não está na lei de Deus, não. Projeto não. Projeto assim na lei de Deus, não. Na lei de Deus está em você se humilhar e dizer, eu sou culpado, eu estou errado, eu tenho sido negligente, Senhor, eu preciso de Ti. Foi preciso dizer como Davi disse, meu pecado está sempre diante de mim, que era a mulher que ele tomou do seu general, mas ele se arrependeu. Então, gente, o nosso Deus é tremendo. Ele está dizendo que vai orar mais para mim e vai jejuar por mim. Então, eu vou atender ele por isso, não. Ele ora e glorifica a Deus, e sirva a Deus, que Deus não é injusto, não. Deus sabe tudo. Amém? Deus sabe tudo, se ele é meu servo. Olha o elogio que Deus deu a Davi. Quando Davi cometeu o pecado, ele entrou duro com Davi, fez o que aconteceu na vida de Davi, foi ele que permitiu que o diabo fizesse, matou o filho de Davi, logo no ventre da mãe. Então Deus é tremendo, ninguém engana a Deus, não. Ninguém engana a Deus. Temos que nos humilhar ao nosso Deus. Amém? Então, aquela mulher também do presunto, que tinha 4, era 5 camaradas beberrões, jogava cartas e bebia. Aí começaram assunto de crente. Cada um que dizia que os crentes agora não eram mais os mesmos. Os crentes ficaram isso, ficaram aquele outro. Aí eu disse, epa, eu conheço uma pessoa que é crente verdadeiro. Eu disse, quem é? Minha esposa. Foi a maior risadagem. Tua mulher, tu estás já bêbado, rapaz. Dizer que tua mulher é uma crente de verdade, sabendo do jeito que tu chega em casa bêbado, depois vamos lá fazer um teste. E ele foi, já era tarde da noite, chegaram lá de madrugada. Aí, abre logo essa porta, mulher. Aí eu já vou, querido, peraí, eu estou me vestindo, eu já vou, o senhor está de camisola. Aí, bota aí comida, faça comida, ovos com presunto para mim, meus companheiros aqui, e logo. E ela foi, instalou ovos, cortou bacon, o americano gosta muito de bacon com ovos. E eles faziam, estava bêbado. E eu quero ver o que você vai fazer. Você vai ajudar coisa nenhuma, rapaz. Ela tem que fazer. E ela fez, quando botou na mesa, ele piscou para os colegas dele, puxou pela toalha e caiu o prato com bacon. Eu já lhe disse que eu não gosto de bacon assim, isso é uma porcaria, faça de novo para mim.
Tá bom, querido, não precisa se aperrear, não. Pegou a pazinha, varreu os cacos dos pratos, botou no lixo, aí foi cortar de novo e orando, não discutiu não, orando, carregará Jesus a sua cruz sozinho, eu também não sou digno de carregar com ele a minha cruz, e começou a orar e fritando. Quando ela estava fritando, ela teve a surpresa, mas sabia que o marido dela é meio bruto mesmo, mas dessa vez ela teve a surpresa porque, será que vai jogar fora de novo? Aí quando ela pronto, foi botar na mesa, foi olhar os 5 marmanjos, sabe como é que os 5 marmanjos estavam? Quem adivinha? De joelhos chorando. Agora aqueles homens talvez nem soubessem o que é chorar, mas quando o Espírito Santo nos envolve, a gente não suporta. Ele é muito forte para nós. Estava todos os 5 lá chorando e abraçados. Resultado, a mulher conseguiu a salvação não só do marido, que ela orava por ele, mas também dos marmanjos. Esse é o nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou ler umas coisas aqui que eu preparei para não gaguejar tanto. Bem, assisti realmente uma mensagem tremenda, o pastor César pregou, e ele falando sobre muitas coisas que nós devemos, inclusive esse negócio que ele falou também, que tem gente que pensa que está fazendo um serviço tremendo para Deus. Nunca pense isso. Estou fazendo um serviço tremendo para Deus. Eu estou feliz porque Deus está me ajudando a trabalhar para glorificar o seu nome, para dar testemunho. Mas não diga que estou fazendo um grande serviço para Deus, não. Que se não fosse a misericórdia dele, a gente não seria nem ouvido. Então eu escrevi umas coisas aqui, olha, baseado no que eu vejo pregando, por exemplo, diz assim, olha, as profecias se cumprem. Se cumprem sempre, mesmo que pareçam tardias ou incumpríveis, mas elas sempre se cumprem. Você está falando baseado nos eventos que hão de acontecer antes da vinda de Jesus Cristo. Hão de acontecer. Na outra vez eu li que Paulo diz, mas não será assim tão depressa, é necessário que o homem do mal se manifeste de ódio. Ali naquela época era assim, mas agora não. Agora não tem mais o que se apresentar. Só faltam as mínimas coisas acontecerem. Inclusive o pé de guerra está aí. Estão lutando, o nosso amigo que ele está também tentando até ajudar o Brasil, o Trump. Não estou falando de política, estou falando de um tipo de Ciro que Deus trouxe à terra para ajudar a sua igreja, a igreja especialmente a de Israel. Mas ele é muito poderoso, seu exército, o país, então está causando muitas divergências. China, Rússia, Coreia do Norte, veja só, são países fortes e briguentos e não estão gostando. Inclusive aqui no nosso país, coisa terrível que nunca aconteceu, mesmo no tempo do comunismo. Nunca aconteceu coisa tão desgraçada como está acontecendo agora. Mas Deus deu a vitória. Deus está permitindo isto, não é da vontade de Deus não, mas Ele permite para saber se nós estamos realmente preocupados em servi-lo e levantar a cabeça para cima, porque a nossa redenção se aproxima.
Eu disse várias vezes aqui, o pastor César também tem dito agora também, que esse negócio, o diabo foi lá e fez isso com ele, o diabo foi lá e disse, vou fazer isso com ele. O diabo não faz nada disto, se Deus não permitir. E eu disse, o pastor César, a mesma coisa. Quando o diabo fala um negócio que Deus permite, é para desmoralizar o diabo. Como Jó. Jó foi um homem que bateu 2 vezes no Satanás. Na terceira vez ele nem foi mais ter com Jesus. Se o diabo tivesse força para fazer o que Deus não quer, ele já teria matado todos nós aqui. Quantas vezes ele tentou matar o pastor César? Quantas vezes? Não só o pastor César, todo um pastor que é o nosso pastor. Mas não acontece não. Você vê Elias, o homem velho daquele, venceu, matou não sei quantos profetas profeta de Acabe e também da mulher de Acabe, que Jezabel, que ela era filha de sacerdote, também tinha os profetas dela. E veja que força, veja que vigor. Vai, chama a face de Deus, talvez seja domingo, me desafiou mesmo. Mas já pensou, um homem velho matou mais de 800 profetas. E ninguém se mexia, porque a força de Deus estava na mão dele. Matou. Quando ele sai, veja só, não sei se ele pensou que era o tal, não estou dizendo isso não sei, mas quando ele sai, o que foi que aconteceu? Chegou uma notícia para ele. Jezabel disse que os deuses dela façam o outro tanto com ela, se ela não arrancar a tua cabeça daqui para anoitecer. Pronto. Deus tinha retirado o Espírito Santo dele de Elias. Elias correu. Matou mais de 800. Dessa vez Elias correu. Por quê? Para você ver a diferença de quem tem o Espírito Santo. Aí Elias correu. E saiu andando ligeiro, foi se esconder numa caverna, quando Deus veio. Elias, que fazes tu aí, Elias? Senhor, derrubaram os teus altares, fizeram tudo que não deveria fazer, fizeram. Só eu escapei, Senhor. E mesmo assim querem me matar. Aí Deus disse, só tu o quê, Elias? Eu tenho quantos mil que não dobraram? 7.000. Que não dobraram seu joelho diante de Baal. Quem são esses 7.000? Hein? Quem são esses 7.000? A igreja fala, quem são esses 7.000? As 7 eras. As 7 eras da igreja. E 1.000, tanto é um numeral que representa 1.000 unidades, como também é um numeral que tem a conotação, a metáfora de grandes quantidades, sem contar. Por exemplo, 1.001 utilidades, não se conta utilidade. Supermercado 2.001, não é que é 2.001 coisa não. É coisa que tem. Então, cada era dele que ele reservou, tem uma quantidade, ele chamou de 1.000. Mas é a força de expressão do próprio Deus. Porque ele diz, cairão 1.000 a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí então Deus tem que contar, peraí, 1.000, vai cair esses 1.000 aqui. 10.000, não. Ali é no sentido agora, figurado, uma quantidade inumerável que cairá da esquerda, e mais ainda inumerável que cairá da direita, que é o braço forte, é aquele que está conosco. E caiu, mas ele disse, eu reservei. Aí veja só, nós devemos pedir a Deus misericórdia e orientação. Ele disse, onde estavam esses 7.000 pessoas? Que lá não fala na Bíblia, não é verdade? Aí Deus me iluminou, que eu disse, já sei. Elias
foi um profeta que veio para os gentios. E depois de Elias, assumiu o comando Paulo, e as eras foram passando, os homens de Deus vieram, mas profeta mesmo, Elias, depois de Elias, Paulo, depois de Paulo, o irmão Branda, mas ele mesmo disse que não teria mais profeta. Tanto é que o pastor até criticou o movimento que houve aí, que o filho do irmão Branda era o 8º profeta, a Bíblia não fala de 8º profeta. Mas Deus nunca deixa a igreja dele sem aquele chefe. Nunca deixa a igreja dele sem ter uma pessoa para representar. Então, veja, isto não é o pastor César querendo se amostrar, não, mas observe vocês, principalmente os irmãos da África que estão sabendo disso também. Então, o irmão César já contou como é que ele veio para cá, ele foi chamado, teve visão, tudinho, e depois daqui ele não ficou sentado na cadeira, não. Ele começou a pensar em orientar aquelas pessoas que estavam entrando. E dali surgiram muitos pastores, que até hoje tem, muitos pastores. Então, quando Deus toma... Aí, pastor César não erra, não? Erra. Se ele não errasse, ele não era cristão. Ele erra. O irmão Branda, que falava com o pastor, com Deus, como nós falamos aqui um com o outro. E ele orava e dizia, Senhor, perdoa a minha incredulidade, dizendo isso para Deus. Então, a gente vê o movimento que ele fez, as viagens que ele fez, viagens missionárias, etc. É um homem que mesmo quando adoece, recupera e está sempre... Então, eu não sabia não, eu vim saber há pouco tempo aí que tinha irmãos, não vou citar nomes, não, mas que tinha irmão que estava, como é que diz, recriminando o pastor César. Eu mando coisas que às vezes o pastor César pode até não gostar, mas eu mando logo para ele, sabia? Para ele ver que eu não estou falando dele. Eu estou tocando em assuntos que estão indo de encontro com a Bíblia. Porque se eu estou numa função que é de estudo, eu tenho que fazer o estudo correto. Concordam? Tanto é que eu digo a vocês, quando eu disser uma coisa errada, me chame depois, que é para eu consertar. Pronto, quando eu falei mesmo depois de Moisés, Deus chamou Caleb, eu errei, chamou Josué. E por sinal, a gente que estuda e pede a Deus, é obrigado a ler 10 páginas da Bíblia, não. Estuda aquele assunto e peça a Deus, vai entrando. Eu digo, por quê? Eu não sabia, fiz saber na igreja, que Josué, o nome dele era, antes, Oséias, né? Não era Oséias? Aí eu, Oséias? Rapaz, Josué, você sabe o que quer dizer Josué? Você sabe? Josué é o mesmo nome de Jesus, Yeshua. O nome na linguagem dele. E o irmão Branda dizia, apesar do irmão Branda não tocou nesse assunto assim, mas o irmão Branda dizia que Jesus fez o papel dele e sofreu, mas quem iria levar para a terra, quando saiu Moisés, entrou Josué. Porque o Josué é um tipo do Espírito Santo. Aí eu digo, poxa, Josué tinha o nome de Osés e passou para Josué. Ou seja, Jesus fez o trabalho dele como Deus. E agora, para entrar na terra prometida, tinha que ter o próprio Jesus Cristo em forma de Espírito Santo. Amém? Então, por isso que ele mudou o nome de Oséias para Josué. Glórias a Deus. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. A mesma força que ele deu a Moisés, ele deu a Josué. Moisés era comparado com quem? Com Cristo. Eis que o Senhor levantará um profeta semelhante a mim.
E não provoqueis contra ele nenhuma rebelião, porque ele não vai perdoar se vocês fizerem isto. Porque, diz assim o Senhor, o meu nome está neste profeta, e este profeta é Senhor Jesus Cristo. É o nome de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés fez tudo aquilo e não pôde entrar, Deus recolheu ele, não pôde entrar, Deus escolheu o homem mais jovem do Deus, deu-lhe o nome. Eu não sabia, tinha o nome de Osés, e teve o nome de Josué. Então, a força do Espírito Santo, Josué levou o povo de Deus a conquistar todas aquelas terras, e era um soldado valente, a ponto de querer enfrentar um príncipe do exército de Deus, porque ele pensava que era o inimigo. Então, gente, o nosso Deus é maravilhoso. Então, vou ler aqui uma coisa ligeirinho, que eu quis dizer. Pronto, olha. Jesus nunca falhou, mesmo que passasse os céus e a terra, ainda que esteja morto. Aqui uma expressão dele. Ainda que esteja morto, a filha de Jairo. Desculpa aí, porque eu avancei muito. As profecias se cumprem sempre, mesmo que pareçam tardias ou incumpríveis. Aí diz, Jesus nunca falhou, ou mesmo que passe os céus e a terra, ainda que esteja morto, a filha de Jairo dorme, ele disse. Os mortos ouvirão a sua voz, e eles ouvirão as minhas palavras. Veja só, os mortos. Nada ficará sem cumprimento. Veja, aqueles fariseus e saduceus disse, Deus é Deus dos vivos. Ele disse para os fariseus e saduceus, quando está dizendo aquela mulher que casou com 7 irmãos, quem é que vai ressuscitar para ficar lá com ela? Jesus disse, Deus é Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, o morto, ele disse que estava vivo. O quadro que o pastor falou, o quadro daquele que ressuscitou, Lázaro. Jesus disse, Lázaro dorme. Senhor, se dorme, ele está bem. Lázaro morreu, estou dizendo a vocês para saberem quando chegar lá que ele morreu. E Jesus mandou ele ressuscitar. Não foi nada que pudesse contradizer as palavras de Jesus. É que Jesus, sendo o Senhor da vida, ele reconhece aquele que está morto se ele quiser. Se a pessoa estiver morta realmente, ele reconhece como morto. Mas se a pessoa for vivo, ele diz, ainda que esteja morto, ouvirão minha voz e subirão. Deixarão a morte para lá, deixarão as catacumbas para lá, deixarão o mar para lá, deixarão tudo que levou a vida para lá. Porque nós não estamos mortos, estamos vivos na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, ele morreu para levar todos nós, levar os nossos pecados que eles matariam, para quando ele ressuscitasse, ele trouxesse vida eterna para nós. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Aleluia! Então já falei aqui sobre projeto, não vou falar mais não. Os projetos pertencem a Deus e em vão trabalham os construtores e vigiam aqueles que vigiam como sentinelas. E um voto de Deus disse que não fizesse se não pudesse cumprir. Deus falou sobre o voto. Estou terminando aqui. Celebremos a Deus para
clamemos a Deus para nos orientar e abençoar nossas vidas, pois ninguém pode garantir que está vivo após 5 minutos. Agora, uma coisa importante que eu quero dizer a vocês, essa aqui do diabo, na cruz. O diabo não tem poder de profecias. Deus usou os sacerdotes para profetizar a morte de Cristo no lugar da nação, querendo a morte de Cristo. Aí então foi dito ontem que o diabo foi e falou aquela expressão. Aquela expressão não foi do diabo. Aquela expressão foi Deus que usou o sacerdote para dizer: é tempo de que melhor morrer o homem do que morrer a nação. Ali foi o sacerdote quem disse. Foi uma profecia que Deus usou, como usou Balaão para dar uma profecia. Agora, aquelas pessoas que disseram aos sacerdotes, na boca do sacerdote: vamos, homem, desce da cruz e cremos em ti. Se tu és Deus meu, filho de Deus, desce da cruz, nós queremos. Aquela expressão ali não era de sacerdote, era do diabo. Amém? Era do diabo, porque queria que Jesus, ouvindo os sacerdotes, acreditasse no sacerdote e fosse descer da cruz. Ele desceria da cruz, mesmo ferido, mas não ia ter mais nenhuma razão, porque ele não teria morrido, não teria nenhuma razão para nós. Nós estaríamos perdidos. Então, ali tem duas expressões. A expressão do sacerdote como uma profecia para crucificar Jesus, e agora a ação do diabo, mandando o sacerdote dizer a Jesus que descesse da cruz, que ele ia crer em Jesus. Ele não ia crer em Jesus, ele ia apagar aquela morte oficial que Deus tinha profetizado, que o seu filho morreria na cruz derramando seu sangue para nos salvar e nos purificar de todo o pecado. E tem mais, por mais que ele sofresse, ele disse: a minha alma se alegra pelo que eu estou sofrendo pelos meus, que eu vou acolher para levar para a glória. Deus nos abençoe, amados irmãos. Deus nos abençoe ricamente. Aleluia.